A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, trazendo aqui mais um vídeo para o canal, tá? O assunto será a respeito de jejum, a qual muitas pessoas têm perguntado, têm tido dúvidas. Então vou trazer aqui um spoiler, né, para que você possa entender. Eu escolhi um texto, tem muitos textos na Bíblia que falam a respeito de jejum. E eu escolhi no livro de Mateus, capítulos número 6, e o versículo 16 ao 18. Eu vou ler para que você possa estar entendendo primeiro no texto bíblico, para que você possa estar aprendendo a jejuar, a se consagrar, a como jejuar, né? Para que o teu jejum seja aceito pelo Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 16 está escrito assim, ó. Eu vou ler, tá? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens percebam ou pareça que jejuma. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu pai que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto te recompensará, tá bom? Esse foi o texto da palavra do Senhor, a qual foi escolhido para que nós venhamos entender sobre jejum. Vamos lá. Acerca do jejum, nós sabemos que várias pessoas no cânon sagrado jejuaram, até o próprio Jesus que jejuou 40 dias e 40 noites. Aí temos também os ninivitas, temos Jó que jejuou, entre outros, entre tantas pessoas que também jejuaram na Bíblia, né, no cânon sagrado. Então nós precisamos entender o quê? O que é jejum? Jejum, na verdade, é dominar e mortificar a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos dominando a nossa carne, nós estamos nos restringindo de alimentação ou de líquido, independente, e mortificando a nossa carne. Todas as vezes que nós vamos jejuar, nós jejuamos com um propósito. Eu vou citar 3 propósitos aqui. Eu fiz até uma colinha aqui, escrevi para facilitar na hora de falar com vocês. O primeiro é o jejum da resposta. Quando você precisa de uma resposta da parte de Deus. Jejum, ele não muda o plano de Deus, não muda o propósito de Deus para nossa vida. Mas nós temos que entender que o jejum, ele prepara o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma para receber a resposta de Cristo. Então, como base bíblica do jejum da resposta foi aquele jejum que Daniel fez. Daniel precisava de uma resposta e orou 21 dias ao Senhor. Então essa é a oração, é o jejum para ele pedir uma resposta a Deus, e a resposta veio sobre a sua vida. Nós também temos aqui o número 2 que eu notei aqui, o jejum do livramento. Que jejum foi esse, evangelista Valdeci? O jejum do livramento foi o jejum que Esther fez junto com os seus moços, com as suas moças, é onde Mardoqueu entrou, entre os judeus entraram nesse jejum também, que foram 3 dias que eles ficaram sem alimentação e sem o líquido, né, sem a bebida. Porque para receberem o livramento daquela forca que Amã tinha preparado. Então esse é o jejum do livramento. E também nós podemos jejuar por libertação. O próprio Jesus vai falar, vai dizer que há castras de demônios que só saem com jejum e oração. Então nós precisamos entender. Tem hora que nós vamos impor a mão, nós vamos repreender e o diabo vai bater em retirada. E o demônio vai bater em retirada. Mas tem hora que será necessário um jejum para Deus libertar um filho, para Deus libertar um esposo, para Deus libertar um parente, para Deus libertar um vizinho. Independente de qual seja o tipo de libertação. Quando é castra de demônio, só sai com jejum e oração, tá? Então guarde esses 3 tipos de jejum. Eu vou estar trazendo outros vídeos para não ficar muito prolongado esse. Então eu vou passar assim só por cima de algumas dúvidas que as pessoas têm me perguntado. Falar mais uma coisa aqui para vocês, ó.
Todas as vezes que você for jejuar, você tem que planejar na tua mente, no teu coração e impor isso em oração ao Senhor. Todas as vezes que você for começar um jejum, independente seja da meia-noite a tantas horas, de dias de jejum, temos dois tipos de jejum. Nós temos o jejum que é de horas e nós temos também o jejum que é de dias. O mais recomendado para jejum que é de dias, não fazer jejum absoluto. Ou seja, jejum que seja com o jejum que é de horas e tem um jejum que é de dia. Então nós sabemos que temos esses dois tipos de jejum. Você faz tantas horas ou você faz o de dias. O mais recomendado para jejum de dia é não fazer o jejum absoluto, ou seja, faça só de alimentação, faça só de comida, mas tenta introduzir pelo menos a água, que assim facilita. Algumas pessoas também chegaram a mim perguntar a respeito de quando está em jejum, se podia ter relações sexuais, ou seja, perante o texto bíblico, né? Se o jejum é para mortificar a nossa carne, se o jejum é para dominar a nossa carne, então o recomendado é que você não tenha o esposo com a esposa relações sexuais. Por quê? Porque se você está mortificando a tua carne e vivificando mais ainda o teu espírito, então é necessário, precisa-se que nós compreendemos, que nós entendemos que é necessário uma renúncia, pelo menos no período do jejum. Seria recomendado que não tivesse relações sexuais, né? O esposo com a sua esposa. E todas as vezes que você começar um jejum, no momento que você for orar, você tem que já estipular, já falar em oração a Deus. Por exemplo, nós vamos fazer um jejum de 24 horas. Então você vai orar a Deus, vai dizer: Deus, eu tô abrindo esse jejum em tal propósito, para que o Senhor venha fazer em certa área da minha vida tal. Aí você vai citar a Deus, você vai dizer: então, eu vou fazer 24 horas, só que eu vou fazer 24 horas sem alimentação. De tantas e tantas horas eu vou estar bebendo água, ou vou beber um copo de água. Muitas das vezes nós fazemos jejuns que quem já tem mais experiência em jejum, mas o organismo já está mais preparado. Então nós fazemos jejum de 3 dias seguidos, ou alguém que faz 7 dias seguidos. Então coloca no final do dia comer um pão, beber uma água. Então é você que vai apresentar-se diante de Deus. É você que vai mostrar diante de Deus, você vai falar em oração, entendeu? Para que você possa compreender e entender. Outra dúvida também a respeito, como muitas pessoas já me perguntaram também, se quando nós estamos jejuando, podemos manter o fluxo diário, ou seja, aquilo que você mantém já no seu dia a dia, os seus afazeres, e nós sabemos que sim, tá? Você não precisa se abster de trabalhar, de nada. Você pode trabalhar, você pode fazer tudo, porém, tem jejuns que não são aceitos por Deus. Por quê? Quando nós estamos jejuando, nós estamos passando por um processo de purificação, de santificação, uma intimidade maior com Deus. Por quê? Estamos abrindo mão da nossa comida, estamos abrindo mão da nossa água, do nosso líquido, algo que é fundamental para o nosso corpo, para a nossa carne, né? Então, mas nós estamos abrindo mão para ter um propósito com Deus, para viver um propósito com Deus. Então não pode ter contenda, não pode ter disseções. Durante o período do jejum, da consagração, você tem que sim tirar um período para o Senhor. Você tem que sim tirar um momento específico e maior para oração, para louvor, para leitura da palavra. Louve os hinos da harpa, louve os hinos que você sentir de louvar. Fique em conexão com Deus. Para quê? Para que o teu jejum tenha ligação com Deus, para que o teu jejum seja aceito por Deus. Outra pergunta muito feita que veio agora na minha mente, eu nem notei isso, porque são tantas perguntas que num só vídeo é impossível a gente falar tudo. Mas veio agora na minha mente um jejum tipo pessoas que tomam remédios, ou seja, eu tô em jejum, mas tô com dor de cabeça tão grande. Gente, se você
tiver no jejum fechado, no jejum de sem água, sem comida, você precisar tomar o medicamento, você não estará quebrando o jejum, porque você tomar aquele copo d'água, porque você tomar aquele comprimido, aquele medicamento em gotas, tá? Isso não te faz quebrar o jejum. Por quê? Porque Deus sabe que isso é uma necessidade na tua área da saúde, não é necessidade da carne nem física, é a tua saúde. Então, você não vai quebrar o jejum porque você tomou um medicamento. Pastores, pessoas que já têm tempo de igreja me perguntando isso. Eu falei, não. Falei, meu Deus, quanta falta de informação. Se você parar para tomar o remédio, você não quebrou o jejum. É a necessidade da tua saúde. Você precisa. Então, se você tomar aquele copo d'água com medicamento, você não quebrou o jejum. Você permanece no jejum e continue. Agora, se você tem problemas de saúde, não pode ficar muitas horas sem comer, então seja prudente. Faça o período que você pode ficar sem comer. Eu tenho que tomar remédio tal hora e tal hora, mas se eu ficar sem comer muito tempo, eu passo mal. Então faça 3 horas de jejum. Ou eu não posso ficar nem 3 horas de jejum, faça 1 hora de jejum, tá? Então faça 1 hora de jejum. Faça o tempo que você puder fazer de jejum, de consagração. Porém, doe esse tempo para Deus. Pega esse pouco tempo, é pouco tempo, então vai ser pouco tempo lendo Bíblia, pouco tempo louvando, meditando, orando e buscando ao Senhor. Para quê? Para que o teu jejum venha a ser aceito por Deus, tá? Então, para que você entenda, para que você compreenda, esse é apenas um pouco, é apenas um pedaço do estudo que eu vou trazer aqui sobre jejum, a qual muitas pessoas têm me perguntado, tá? Então vamos lá. Jejum de resposta, jejum de livramento, jejum de libertação. Tem outros que eu trarei também aqui. Primeiro também, quando você for orar, então só recapitulando, fazendo uma repescagem aqui. Primeira coisa a fazer é dobrar o teu joelho para iniciar o jejum, apresentar o jejum, apresentar o propósito e apresentar o tempo estipulado que você fará esse jejum, tá? Então será proibido dissessões, será proibido má conversações, contenda, tá? Você tem que evitar o máximo irá, porque a própria Bíblia vai dizer, né? Ireis e não pequeis. Então, mesmo que a ira venha na tua mente, não deixe que ela desça pro teu coração, porque aí te fará pecar, tá? Estipula o horário se for de horas, e estipule os dias se for mais de um dia, né? Se for vários dias. Então, esse é acerca a respeito do jejum, para que você entenda, para que você compreenda, tá bom? Pai do Senhor Jesus, um beijo no teu coração, que Deus abençoe tua vida. Se inscreve no canal e me segue lá no Instagram também, tá? Valdeci Lira. Paz, Deus abençoe.